Mensagem de Natal do chefe de governo em pano de fundo e ainda os ecos da operação da PSP no Martim Muniz em Lisboa. Temos agora frente a frente para tirar temas na Rádio Observador o deputado liberal Mário Amorim Lopes e o deputado do LIVRE, Jorge Pinto. Muito bem-vindos. É hoje notícia que um grupo que junta centenas de pessoas, entre elas membros do Bloco de Esquerda, do PS, do LIVRE, vai apresentar queixa à Provedora de Justiça para apurar a legitimidade da operação de há uma semana no Martim Muniz. Mário Amorim Lopes, começando por si, a Iniciativa Liberal também foi crítica do que classifica ser uma politização de ações da PSP por parte do Governo. Pondera assinar também esta queixa ou não iria tão longe? Bom, antes de mais, muito boa tarde. Aproveito para felicitar também o Jorge Pinto, dado que a sua família alargou-se, estendeu-se, e isso é sempre um bom motivo que vai para lá da política. E, portanto, esperemos que 2025 comece com muitos sucessos pessoais, políticos nem tanto, mas pelo menos pessoais. Em relação a esta mediatização toda, isto de facto foi política espetáculo e foi instrumentalizado, mas não foi apenas pelo governo, foi instrumentalizado sobretudo, cavalgado pela esquerda. Pela extrema-esquerda, que faz da sua posição antipolícia e antissegurança uma posição ideológica, porque, segundo os cânones da esquerda, a polícia é o instrumento da burguesia, do grande capital, para se impor ao proletariado, e, portanto, há aqui ideologicamente uma posição, por natureza, que é contra a segurança e a ordem, e como tal os agentes de segurança e da ordem, que são a polícia, e inexplicavelmente o PS que, de certa forma, cavalgou também esta posição, porque seria... Enfim, não seria de esperar que o Partido Socialista, que é um partido de centro-esquerda, acompanhasse esta posição, sobretudo quando teve ministros e primeiros-ministros que assinaram muitas destas leis que permitem precisamente estas revistas. Tiveram ministros e primeiros-ministros em governos onde este tipo de ações policiais foi feita, enfim, já foi recordado amplamente na comunicação social, em vários bairros, bairro de Porto, Lisboa, por esse país fora. Portanto, isto não é propriamente surpreendente, não é propriamente novo, isto é uma ação policial que, infelizmente, obviamente que gostaríamos que isto não acontecesse, mas o mundo não sendo perfeito, havendo insegurança e havendo crime, por vezes é necessário este tipo de ações policiais que devem ser feitas, e esse é o nosso ponto, já agora, para fechar, devem ser feitas naturalmente com peso e medida. E, mas portanto, quanto a essa queixa que vai ser entregue à Provedora de Justiça? Não. Essa queixa é alimentar todo este espetáculo mediático que se faz à volta disto, porque onde é que estava a esquerda quando, enfim, quase semanalmente existem essas ações policiais em vários bairros? Ou, por exemplo, no bairro do Aleixo, quando estavam várias pessoas de bairros encostadas à parede, onde estavam nas outras instâncias todas com governos do Partido Socialista em que este tipo de ações policiais aconteciam. Não estava em lado nenhum, porque aqui pressupõe-se que se for um governo de esquerda, então, enfim, tudo é aceitável. Se for um outro qualquer governo, então, estamos quase a roçar o fascismo. E, portanto, tudo que seja alimentar isto, enfim, eu não falo aqui em nome do partido, falo em meu nome, eu não assinaria essa carta apenas por esta ação que foi tomada no Martim Muniz e, sobretudo, deixe-me só terminar com isto que é mesmo importante, sobretudo, depois do presidente da Junta, que é do Partido Socialista de Santa Maria Maior, Miguel Coelho, que, aliás, promoveu um evento no dia 18 de julho, chamado Estado de Alerta Insegurança, sessão pública sobre segurança na freguesia, e onde se pode ler que tem havido assalto com recurso a armas brancas e de fogo, vandalismo nas ruas e nos edifícios, ocupações ilegais de imóveis, tráfico e consumo de droga na via pública, agressões, violações e até homicídios têm vindo a repetir-se. E, portanto, depois de o próprio autarca, que está à frente desta junta de freguesia, se ter queixado ao governo de que havia muita insegurança, obviamente que alguma coisa deveria ser feita. E, portanto, é uma ação que se compreende nesse contexto, num contexto de insegurança destacada pelo próprio autarca. E isto assumindo, este ponto é muito importante e calmo já, isto assumindo, obviamente, que isto não visava
unicamente imigrantes. Esse ponto é importante. Eu confio na Polícia de Segurança Pública e confio nos agentes da autoridade que não foram ao Martim Muniz apenas porque estavam lá imigrantes. As suas ideias ficam Obviamente. aqui claras, Maria Mourinho Lopes. Deixe-me chamar também a Jorge Pinto, bem-vindo também a este Tira-Teimas. A líder parlamentar do LIVRE, Isabel Mendes Lopes, é uma das subscritoras dessa queixa que vai ser entregue à Provedora de Justiça para aferir a proporcionalidade e a legalidade daquela ação da PSP no Martim Muniz. Pergunto-lhe se também subscreve essa queixa ou se pretende fazê-lo e em que medida é que a Provedora de Justiça pode ser útil ou se a queixa vai alimentar, como dizia aqui o Mário Mourinho Lopes, um espetáculo mediático. Deixe-me começar por cumprimentar a Judite e a Vanessa e também o Mário Mourinho Lopes, agradecendo as palavras simpáticas e retribuindo-as, desejando-lhe um bom ano a nível pessoal, a nível político também um bocadinho menos. A Isabel Mendes Lopes, a líder parlamentar do LIVRE, é uma das subscritoras, eu também o sou, mas que fique claro que isto é uma iniciativa cidadã. É uma iniciativa cidadã à qual vários representantes de partidos políticos se associaram, mas que é, no fundo, um sobressalto cívico àquelas imagens que chocaram muitos de nós, certamente todos aqueles que subscrevem esse pedido, onde me incluo com muito prazer, e aquilo que fazemos é pedir à senhora Provedora que averigue, não da legalidade, como disse agora, mas como tinha dito inicialmente, a legitimidade e a proporcionalidade da ação. E deixem-me também dizer uma coisa que me parece muito clara, mas que é bom insistir nela, porque muitas vezes, e ainda agora o Mário tentou fazer isso, se tenta dizer que a esquerda não se preocupa com as questões de segurança. A esquerda preocupa-se, e se calhar preocupa-se mais do que a direita, porque sabe bem que é nas zonas onde há a população mais pobre que os problemas de segurança, em norma, são mais preocupantes. Portanto, sabemos bem que as questões de insegurança ou de falta de segurança afetam primordialmente as pessoas mais pobres. Portanto, é natural que a esquerda se preocupe com as questões de segurança. Mas depois aqui há duas visões muito distintas. Isso sim, há uma visão de segurança entendida como a força policial autoritária, e depois há uma visão, que é aquela com a qual eu me identifico, de forças de segurança, de proximidade, de contacto com as comunidades, de que conheçam as comunidades e que não olhem para estas comunidades, sejam elas quais forem. Atenção, quando falo em comunidades, é no seu sentido mais amplo possível. Que as conheçam, que conheçam as suas especificidades, que saibam os nomes das pessoas, porque isto sim é fazer segurança ou é criar condições de segurança. E deixem-me dizer também que é muito perigoso e até é triste nós termos um dos países mais seguros do mundo e a questão de uma suposta insegurança ser aquilo que está a marcar o debate político no final do ano. Mas isto não acontece por acaso, não acontece porque a insegurança seja uma realidade, porque não é, felizmente não é, mas sim porque não havendo factos que alimentem esta narrativa da direita e da extrema-direita, sobram percepções, mas essas mesmas percepções nem sequer são reais, ou não são tão reais como aquilo que nos querem fazer crer. Portanto, é preciso também fomentar essas percepções. Em resumo, quando não há factos, poderá haver percepções, quando não as há, como é o caso em Portugal, fomentam-se essas percepções. E é por isso que estas iniciativas, como vimos no dia 19, têm uma função política e não é por acaso que, de uma maneira chocante, e aqui julgo que a Iniciativa Liberal também se associa a estas palavras, há um aproveitamento político imediato do Primeiro-Ministro daquilo que é, o que deveria ser exclusivamente uma ação policial. E é isso que nos preocupa e também por isso esta queixa ou este pedido de intervenção da Sra. Provedora de Justiça para que averigue e para que, no fundo, possamos evitar aquelas imagens que, pelo menos a mim, envergonharam, nos levam para os piores tempos da nossa história nacional e que acho que ultrapassaram uma linha de decência política, cívica. Vimos numa das reportagens um cidadão estrangeiro que estava cá de turismo a ser obrigado a ser detido. Imaginemos se esta ação tivesse tido lugar no centro da cidade, na Praça do Comércio, e os turistas fossem de outra nacionalidade, de outra cor de pele, certamente o discurso político teria sido muito, muito diferente. Jorge Pinto, há rusgas, que agora se chama operações especiais, em várias zonas da cidade e também nos arrabaldes da cidade, nomeadamente em zonas nobres da cidade. Não podem ser em avenidas muito largas porque senão a contenção do espaço é difícil de fazer. Esperava que depois destas notícias, ou espera que depois destas notícias e depois do vosso documento, da vossa subscrição a esta ação, a Provedora faça algum tipo de recomendação para que haja uma alteração legislativa
que não dê respaldo a este tipo de operações? Eventualmente legislativa, mas não é esse o único caminho. Repito, aquilo que Pode ser jurídica aqui, também? Jurídica, de comportamento e de reforço, sim, porque, repare, o LIVRE já fez propostas nesse sentido à Assembleia da República. O nosso programa político é muito claro naquilo que diz respeito a melhorar as condições das forças de segurança, mas com essa melhoria estar associada mais formação no que diz respeito ao conhecimento das diferenças, e em Portugal, com a chegada de novas comunidades, de novas pessoas, é importante ter conhecimento destas diferenças, mas não só, ter também conhecimento para a realidade da violência doméstica, da violência em contexto escolar, da violência intrafamiliar. Portanto, é essencial que as forças de segurança tenham esta formação e depois, como eu disse há pouco, também um reforço da polícia de proximidade, porque uma polícia, no fundo, olha, uma maneira muito fácil de resumir isto, é muito diferente uma política de respeito de uma política do respeitinho. Portanto, aquilo que o LIVRE defende é uma política de respeito, onde as forças de segurança, evidentemente, têm o seu papel, mas não pode ser um papel de medo, um papel de discriminação, mas, Jorge um papel Pinto, de intervenção sempre violenta e não esta proximidade. Qualquer agente da PSP diz-lhe que em zonas de criminalidade violenta o policiamento de proximidade enfim, não é eficaz, não é? Estamos a falar de facto de uma zona onde, pelo menos o Presidente da Junta de Freguesia, assim como dezenas de moradores e outras dezenas de comerciantes, disseram que havia violência, agressões, violações e homicídios em plena luz do dia. Portanto, acha que é desproporcional quando os apelos dos moradores são deste calibre? Repare, que aquela ação foi desproporcional, não tenho a mais pequena dúvida. Acho que é quase unânime que assim foi, e o próprio Primeiro-Ministro parece estar agora a distanciar-se dela. Mas referiu um homicídio que infelizmente aconteceu à luz do dia entre duas pessoas em situação de sem-abrigo. Portanto, também quando se fala desse homicídio, é importante perceber a situação em que estavam as duas pessoas, a vítima e a agressora. Eu julgo que eram duas mulheres. Portanto, há um problema estrutural de fundo ao qual é preciso dar resposta. E nessa parte da cidade de Lisboa, há certamente um grande problema de pobreza, um problema de pessoas em situação de sem-abrigo, que vai muito para lá daquilo que se tentou fazer com esta operação policial. E já que tocou aí, que tocou Jorge Pinto nessa questão do que disse o Primeiro-Ministro sobre este tema, deixe-me chamar agora novamente Mário Amorim Lopes. Na mensagem de Natal, um dos temas de Luís Montenegro foi precisamente a questão da imigração regulada, mas sem recorrer à expressão de portas escancaradas. E estou aqui, portanto, o Primeiro-Ministro não quis relacionar diretamente a imigração com a criminalidade, não o quis fazer até porque no meio do discurso colocou uma frase sobre habitação, portanto, terá tido essa atenção, mas nota aqui, Mário Amorim Lopes, que Luís Montenegro tenha tido a necessidade de suavizar o discurso depois das declarações iniciais sobre o Martim Muniz? Bom, eu já lá não vou fugir à questão, mas deixe-me só voltar aqui atrás e recuperar 3 ou 4 pontos que eu acho que são importantes. O primeiro é, quando se fala deste tipo de casos que envolvem forças de segurança, tipicamente altera-se o ónus e coloca sempre o ónus do lado das forças policiais. E estamos aqui a perguntar porque é que a PSP, se eventualmente usou força a mais ou se a operação foi desmedida. E isso é partir do pressuposto que as nossas forças de segurança não são idóneas e que a maior parte delas, como em todos os casos, obviamente haverá sempre umas ovelhas negras em todas as instituições, a PSP não será diferente, mas no geral a maior parte daqueles agentes estão aqui para servir o país, para nos servir a todos os residentes em Portugal. E, portanto, não podemos partir do princípio que houve aqui uma tentativa deliberada de xenofobia ou de racismo por visar uma zona onde vivem muitos imigrantes, até porque neste tipo de ações deve-se usar aqui um critério igualitário, ou seja, não se deve ir a uma zona porque estão lá imigrantes, nem deixar de ir a uma zona porque estão lá imigrantes. Deve-se atuar em função daquilo que são os riscos colocados à segurança, e isso apenas deve nortear as ações policiais e não ter aqui critérios de discriminação positiva ou negativa. E depois, também muito desproporcional e, enfim, e até difícil de qualificar foram as comparações que foram feitas ao gueto de Varsóvia e comparar isto a pessoas que depois foram enviadas para Auschwitz-Birkenau. Isso sim
sim é totalmente lamentável. Não foi o Jorge Pinto que o fez, que eu tenha visto, não foi ninguém do LIVRE, mas alguma extrema-esquerda colou-se a isto, e isso sim é absolutamente lamentável. É uma completa banalização do mal. Estar a comparar uma ação policial em Portugal com um dos piores regimes de que a história tem memória. 30 segundos isto, só para concluir, Mário Amorim Lopes. À questão do Primeiro-Ministro. Eu, da primeira vez que vi a mensagem de Natal, enfim, até fiquei relativamente... Não pareceu mal a mensagem. Depois, quando vi a segunda vez, liguei o som e, portanto, aí já ouvi o que o Primeiro-Ministro disse, e aquilo, no fundo, foi um sortido de banalidades e, como nós já poderíamos esperar, não foi propriamente um discurso de Churchill. Dito isto, penso que houve ali, enfim, um tempo de antena que ele usou para destacar aquilo que o governo fez de bem e fez de mal, e houve um ponto que eu acho que é sobretudo preocupante, e não fugindo à questão da imigração, mas houve um ponto que me parece preocupante e que não é dele, já é abusado por muitos outros primeiros-ministros, que é esta ideia de Portugal país de exceção. E, portanto, neste momento, França está politicamente muito instável, a Alemanha está com uma enorme crise no setor automóvel que pode resvalar por uma grande crise económica, e Portugal está aqui no seu cantinho, imune a tudo isto. Isto é um erro crasso, e é um erro crasso porque, só pegando no exemplo da Alemanha, se por acaso acontecer alguma coisa à Auto Europa, que representa cerca de 1,5% do nosso PIB, 4% das exportações, e já está a afetar muitas indústrias de moldes em Portugal, sobretudo no norte do país, já temos despedimentos coletivos, nós vamos, obviamente, sofrer com tudo isto. Portanto, não foi uma mensagem que tenha sido, enfim, propriamente muito galvanizante, nem realista. Foi, enfim, um conjunto de banalidades, no fundo. Mário Amorim Lopes, Jorge Pinto, muito obrigado aos dois por terem estado neste frente a frente da Rádio Observador. Mais um Tira-Teimas, desta vez entre Iniciativa Liberal e LIVRE.